Profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Ana Beatriz, Novo Lar. Mais uma mensagem. Os passos meus se apressar, vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais serão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que são a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo.
Tá aqui eu para mais uma mensagem que eu falei foi já. Fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, estamos no final de todas as coisas, temos que vigiar e preparar e avisar os outros. Essa mensagem, 3 mensagens angelicais do Evangelho Eterno, não só por mim, mas para os 4 cantos da terra. E quase 1000 pessoas que eu tinha no Zap, só possa levar a verdade para isso, que foi tirado, foi saído. E os pequenos que tá, porque toda hora uma mensagem nova. E todo dia vou gravar um vídeo, porque a hora que não tiver mais o Evangelho do Reino, muitos vão procurar. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, bom dia para vocês. Manhã de terça-feira, no qual o título da mensagem é o saber, que é a ciência, e 5 coisas que matam. Está incluída a natureza. Daniel 12:4. Tu, Daniel, sela as palavras desse livro, e o saber se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Você sabe como a internet chega aqui para nós e por onde ela vem? Muitos pensam que é o satélite em cima no Sol, mas é ele mesmo. Só que ela vem talvez dos Estados Unidos, e é lá que captura. Lá que tem os maiores aparelhos mais caros. Olha só, ela vem num fio debaixo do oceano, uma mangueira, diz que é 10 quilômetros, vai colocar uma de 40 mil, de 10 quilômetros, de 40 quilômetros, 40 quilômetros, 40 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 40 mil quilômetros. Um fio da grossura de um cabelo que traz, leva 2.000 km por segundo ao você ouvir e mandar para qualquer parte do mundo. Chama fibra ótica, se torna como luzes. No Brasil vai para a operadora, aí ela leva com fios, postes, terras e fazenda e vai reforçar dentro do mar. Vai gastar 23 bilhões de dólares. A Arábia Saudita, nós estamos vivendo a Torre de Babel. Estão construindo uma torre, tem algo a ver com a ciência, de 1 quilômetro de altura. Eles falam arranha-céus. 1 quilômetro daqui. 1 quilômetro daqui lá naquela outra casa de lá, pelo ar. Muito longe. Em Apocalipse 18:1, vi descer do céu um anjo e a terra se iluminou com sua glória, dizendo: caiu Babilônia. Deus está descendo para ver a Torre de Babel e dando o último aviso para sair das igrejas que não faz parte do remanescente e guarda o domingo no lugar do sábado, que foi quando Deus deixou para o homem trabalhar. Certo? O selo da besta e o selo de Deus. O gelo da terra, para o sol não queimar, são 24 mil quilômetros quadrados de gelo. Os Estados Unidos estão com só graus abaixo, 50 graus abaixo da temperatura, bebendo gelo derretido. Nada funciona lá. 330 estados dos 50. Truco com a Roma está com uma religião, diz ser Deus salvar e não manda os destruições. Só que Jesus não está lá nessa religião. Por quê? Por causa que eles pregam a vida após a morte e o domingo como de guarda. E Roma tirou 4 mandamentos. Dos primeiros pertence a Deus, não terá outros deuses diante de mim. O segundo colocou para adorar a imagem.
O terceiro tirou, não tomou o nome de Deus em vão, colocou o domingo, festas e guarda. E o nono, não desejará a mulher do teu próximo, destruiu o casamento, dividiu no meio, colocou no lugar dele. E entra o sétimo, adultério, o adultério. Certo? E 39 livros da Bíblia, que foi o Velho Testamento. Acabou com a Bíblia. A gente é definido, não é por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz. Agora, Provérbios 35. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo e para os que confiam nele. Não acrescentes as suas palavras para que não te repreende e seja achado mentiroso. Provérbios vai conferir com Apocalipse 22, 19. Se alguém acrescentar uma letra dessa profecia, aumentar ou diminuir ou tirar, Deus tirará sua parte na árvore da vida. Por que Jesus não está lá? Porque João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos aí, a Bíblia é a verdade. E João 17, 17, Jesus falou, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Só o Novo Testamento, Provérbios. O Papa disse que Gênesis não vale, blasfêmia contra Deus. Daniel 7, 7. Viu um quarto animal muito assustador, tinha 10 chifres, quebrou 3, nasceu uma ponta, tinha boca e olhos como de homem e rosto, falava com arrogâncias, subiu as planícies, entrou no santuário e deitou a verdade por terra. É o Papa. Por exemplo, presidente da China também. Não estou condenando isso, mas estou falando a verdade. Apocalipse 13, 11. Vi sair do mar uma besta que tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu seu poder e autoridade. E ela falava e blasfemava e fazia sinais. E Apocalipse 11. Vi sair da terra uma besta que tinha 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como um dragão. Os Estados Unidos. E fez com que toda a terra se maravilhar com sinais e prodígios, até fogo do céu fazer cair a vista dos homens, e formará uma imagem, não falar que ela, não só da folha de vivo, mas que ela falasse, que nem os robôs já estão falando, e o ser humano já está fazendo sexo na máquina que é robô. E fazer quantos morrer, não adorar a besta, os tiver escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Os que adorar vai receber sua marca e ser destruído com fogo e enxofre. Agora, Apocalipse 14, 6, está a adoração a Deus. Temam a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. A adoração ao Criador, menos a criatura, e o sinal de Deus e o dia da família, da natureza, do descanso, estar em comunhão com Deus e ajudar os povos na semana também. Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o seu céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E Apocalipse 12, 17, a guerra contra o povo de Deus, o remanescente vivo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Cristo, pôs em pé sobre a no mar. Agosto do ano passado, um vulcão explodiu num lago e as pessoas estavam dormindo e morreram 1.700 pessoas, todos os insetos e 3.000 reis. Mas não morreu, não foi do vulcão, fogo. Foi do oxigênio e do gás. Eles morreu de frio. Certo? Muito bem. Eu já li. Lucas 21, 25. Não, Romanos 8, 13. Tudo que Deus criou, a natureza, desde o início, geme e suportam com dores e sofrimentos, até hoje, tudo por causa do pecado. Muito bem. Agora,
500 pessoas morreram num protesto na Arábia Saudita. Apocalipse 6:8. Saiu o cavalo amarelo e deu-lhe autoridade para que ele matasse uma quarta parte das pessoas com a fome, a guerra, as pragas e as pestes. Muito bem, começamos a entrar agora. Os Estados Unidos têm a bomba nuclear, custa 500 milhões de dólares. Um carro que ele empresta por um dia é 6 bilhões de dólares. A guerra é contra nós tudo, o diabo, Apocalipse 12:17 eu já li. Roma está junto com a religião deles, os Estados Unidos. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Eis que mudará os tempos e a lei por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 650 anos antes de Cristo. No ano 321, tiraria o sábado, colocaria o domingo, e eu já falei aí. Mas o divisor de águas será a adoração. Deus no sábado e Roma no domingo, e os falsos profetas e falsos cristos, a marca da besta, a marca do inferno. Muito bem. Agora, o que Ezequiel 22:26 fala? Eu vou deixar para o final. Terremoto 2025, foi 8.000 no ano. Foi 8.000 no ano. Agora vamos para cá. 5.000 mortos, 1.000 em Iamar, 5.000 em Iamar, 103 mortes na Tailândia. Mateus 24:1, haveria terremotos. 672 milhões passa fome em 2025. Insegurança nos Estados Unidos e África, matou 7.000 a 21.000, morreram por dia. Conflitos no Brasil, fome saiu do mato no Brasil, graças a Deus. 91 milhões de pessoas foram afetadas, 26.000 tragédias no país, mais de 800 municípios no Brasil de enchentes afetadas. Quase 80% do Brasil foi afetado. O Brasil tem 5.000 cidades. 1 milhão afetados e 300 mortos. 490.000 desabrigados. Daniel 7:27. Isso é enchente. Um fim vem com enchentes e destruição, como Deus resolveu mandar. Na China, 2025, 1.000 mortos de enchentes, 465 assassinatos por 465 assassinatos por dia no mundo. O cavalo vermelho saiu para tirar a paz das nações e matar uns aos outros com guerra e espada, certo? O Brasil, a cada 45 segundos, uma pessoa suicida, 14.000 por ano, de 44 pessoas de coração morre por dia, 18 milhões por ano, a primeira causa da morte. Agora, o que é que causa a morte, a segunda maior morte, que é doenças? Eu pus aqui massa, queijo, requeijão, álcool, cigarro, pouco sono, refrigerante, chocolate, doenças mata. A segunda é o câncer, 9 milhões e meio. A carne e o refrigerante, o açúcar, os alimentos processados, as campeãs. Ultraprocessada, batata frita, 8 alimentos com gordura, álcool,
10 alimentos crus e cozidos, como a carne, alimentos mal cozidos, a pessoa está com pressa. 3 doenças do pulmão, incluindo carne, açúcar, massa, álcool, cigarro, droga. Cavalo amarelo, novamente, doença mais mata, 2019, peste negra, matou 200 milhões de pessoas. Agora, Ezequiel 22, 26. Viu a natureza aí? Por que a natureza está destruindo? As famílias estão sendo destruídas. O crime, o roubo, o que mais? O adultério, a mentira. Porque Roma aboliu a lei de Deus, que foi Satanás que aboliu todos os 10 mandamentos lá no céu. Roma e o falso profeta. E nós viemos aqui que toda a escritura divinamente é inspirada por Deus, é útil para ensinar, redarguir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Tudo isso que eu falei aqui, com o sábado da terra, que é o domingo, a imortalidade da alma, tira tudo de Jesus e joga fora. Agora colocou Jesus para ganhar quem não ficar do lado do remanescente, inclusive os evangélicos. Mas de toda a vida foi Maria junto com Jesus. Jesus é um Zé Ninguém na Igreja Católica. Vou falar logo assim. Os irmãos católicos é proibido levar a Bíblia para a Igreja Católica. Então o que acontece? Isaías 22, 26. Os seus sacerdotes contaminam o meu santuário. Foi a Igreja Católica no século III. As igrejas evangélicas hoje que é filha. Onde não prega os 3 mensagens angelicais e o sábado. Transgridem a minha lei e os meus mandamentos. Chama o impuro de puro, o limpo de sujo, o sujo de limpo, o sano de profano. Esconde os teus olhos dos meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Por isso derramarei o meu furor. A porta da graça está aberta. Os que estão morrendo em Cristo, provavelmente, mas ela vai fechar a qualquer momento. Certo? Nós estamos vivendo as últimas horas da história da Terra. E aí? E essa geração? Ela fechou uma vez aqui na Terra. Aqui na Terra eles vendo. Ela fechou. E agora eles não vão ver ela fechou em cima, que foi a Arca de Noé. Foi global. Ela só já fechou global uma vez. As outras foi local. Como os egípcios, como os Moisés, a tenda, Davi, Daniel, certo? De Cristo para cá ela ainda fechou não, certo? E Romanos fala, os atributos invisíveis de Deus e a sua criação se manifestam pela natureza para que tais homens não fiquem inesculpáveis, sinais da volta de Cristo. Então, quais são as 5 coisas? Primeiro, a ciência. Segundo, a natureza. Terceiro, a doença do coração. Quarto, o câncer. E quinto, a comida. Porque todas as doenças têm algo a ver com a comida. Não foi assim lá no Éden? Eu sou um cristão e eu vou fazer meu gosto no que for? Não, eu não sou cristão. E além de não ser cristão, o próprio pecado me mata, que é carne, coxinha, pão, queijo, refrigerante, açúcar, bolacha, o que mais? Tirando os legumes e as frutas e as verduras de lado. Aí o que é que acontece? Eu não fiz a vontade toda de Deus, eu fiz quase toda. Mas na parte alimentar, em Levítico e em 2 João, peço que não vai bem só do lado espiritual, mas que vai bem na saúde. Que nem quando a gente fala
os dois descansos, o espiritual a cruz e o físico a enxada. O físico a carpintaria que Jesus descansou. E Marcos 4,16 diz: Jesus de Nazaré entrou na sinagoga num sábado, como era de seu costume, e deram-lhe o livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Tem 66 capítulos, provando os 66 livros da Bíblia. Certo? Jesus guardou o sábado sem cansar e batizou sem ter tido pecado. Por quê? Porque ele já sabia que o pecado ia entrar, e indiferente do pecado, Deus marcou esse dia para nós estar com ele nos anjos na Nova Jerusalém, louvando a ele e sabendo comportar. E os animais todos vai conviver com nós de dia. De noite não, mas de dia vai conviver. E provavelmente nós vamos dar no ar. Certo? Então o que acontece? Os 4 anjos nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, Apocalipse 7,2, até o povo de Deus ser selado, eles já estão soltando os ventos. Nós já estamos tendo pitadas das pragas marreta, que o solo vai fazer a pessoa ficar igual uma brasa de fogo, e a morte vai ser amarrada, e eles não vão arrepender para dar glória a eles. Então todo o grupo vão correr atrás da palavra, vão querer a salvação. Amós 8,11. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que farei fome sobre a terra, não de ouvir as palavras, mas de ouvir, não de fome, de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Procurará de mamar, de cantar a cante, e não acharão. Naquele dia, os jovens, as jovens, que hoje Júlia por de Samaria, vão dizer: como é certo viver o Deus de Dan. Ali mesmo eles cairão, morrerão, mas pecar aos 100 anos ainda é pecar jovem, não vai ser só eles não, certo? Outra coisa também, Deus pede para interceder por todas as pessoas, que ele quer salvar todos em todo o tempo. O remanescente e toda essa geração, que está embriagada com vinho de Babilônia, inclusive talvez gente do remanescente. Dias pagãos, dias de celebridade, dia da mulher, dia do pastor. A Bíblia aqui é que a palavra, e nós vamos ser salvos e julgados por ela. Qual é o dia de Bíblia que a Bíblia manda guardar? Um dia por semana, 4 por mês e 48 por ano. Aí ele fica exprimido, ele fica sem espírito. A adoração vai desviando de Deus. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Não adianta eu falar como remanescente sabatista que o domingo é de guarda, sendo que eu comemoro Dia das Crianças, que de trás está Nossa Senhora Aparecida, e Nimrod, mãe de Semiras, mulher de Nimrod, mãe de Nimrod, mulher, e mãe de Tamuz e mulher, e Nimrod, o marido. O Natal tem Natal Solis Dei, domingo, dia do sol. Dia dos pais, dia das mães. A criatura em lugar do Criador, em Romanos diz: pois eles deixaram a verdade, adoraram mais a criatura do que o Criador, deitou a verdade por terra e disse: bendito. E o que fez prosperou. Certo, meu amigo, sua salvação é você. Não é os outros, não. Ainda tem os anjos ainda. Ainda tem a divindade dentro de você. Salvação é a coisa mais difícil do ser humano aqui no planeta. E o que é mais difícil? É barato? Não. Mas não podia ser vendido. Sabe por quê? Que nem os trilionários podiam comprar ela. Ninguém podia comprar. Por isso que ela é de graça. Se você não abrir mão até de sua vida, seus parentes, quando chegar na hora de você fugir, você não ter eles no coração como parente, mas sim como irmãos seu, e você pregar para eles também,
pregar e advertir, desde que eles não aceitam mais. Aí você não vai sair, não. Pessoas que estão em lugar confortado, como a mulher de Ló, se não dá crédito, a consciência culpa é para quem não sabe. Mas para quem sabe e tema, ou quem sabe e não faz, aí o negócio complica. Certo? A porta está se fechando. O evangelho do reino está acabando de ser pregado. Ficamos preparados.